E aí, meus bidos estranhos, e aí, meus bidos feiticeiros. Bom, galera, hoje estamos aqui para falar de um filme que, surpreendentemente, está dividindo o público. Tem pessoas adorando, tem pessoas criticando ao máximo a nova obra do MCU, que traz aí o Doutor Estranho junto com a Feiticeira Escarlate em um filme dirigido pelo Sam Raimi e que prometia ser o maior filme da fase 4 da Marvel. Será que foi mesmo? Bora lá comentar sobre este filme que talvez tenha sido uma decepção, talvez tenha sido algo muito bacana, chamado Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Every night, I dream the same dream. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Doutor Estranho 2 continua exatamente após os eventos de Vingadores Ultimato e WandaVision, trazendo uma garota chamada América Chaves que precisa da ajuda do nosso querido mago, do qual vai precisar resolver os novos problemas com a Feiticeira Escarlate. Primeira coisa que eu preciso comentar aqui é sobre o diretor Sam Raimi, que chega fazendo o que ele sabe fazer de melhor: dirigir e dar o seu charme. O filme apresenta diversos planos diferentes do comum que poderia ser feito, como uma câmera dentro de um relógio ou do olho de um alienígena. Brinca com o zoom da mesma maneira melodramática que foi feito na trilogia do Homem-Aranha, faz transições que alguns podem xingar, mas eu diria que é um baita charme, e traz toda uma pegada de terror que não só deixa o filme mais tenso e sombrio, como divertido, porque foi o tipo de filme que o Sam fez no início de sua carreira. E eu não imagino o projeto melhor para a Marvel tê-lo escolhido, mesmo eu querendo que ela escolhesse ele para mais projetos. Porque, se tratando das cenas de ação e dos efeitos visuais, o que esse diretor faz auxilia pra caramba. Eu nunca imaginei ver o Doutor Estranho lutando da maneira que ele luta. Sem contar que tem uma cena envolvendo muitos contra um, em que a dinâmica de cortes e a forma como tem uma ultra agilidade em relação aos movimentos dos personagens, sem contar no mano a mano, principalmente no mano a mano, é algo realmente prazeroso de assistir. E se tratando dos efeitos visuais, eu acredito que ele use um tom mais amarelado ou azulado para as cenas para tirar um pouco do CGI para que fique menos perceptível. E realmente não fica perceptível. Isso é algo muito legal no filme e eu acredito que junto com Eternos seja um dos filmes que mais vai envelhecer bem no MCU. E bora falar sobre o tom do filme, já que eu estou sempre exigindo mais seriedade e menos piada dos filmes da Marvel. A fórmula já deu. Alguns personagens como o Homem-Formiga até funciona ainda, mas outros como o Doutor Estranho, não. E este filme apenas comprova o meu ponto, já que durante as suas 2 horas de filme tem pouquíssimas piadas que comprometam alguma cena ou que soem forçadas o bastante para que você precise rir. Toda a trama é levada a sério e os personagens realmente sentem o que está em jogo. Não vou me surpreender com quem achar o filme chato, sem graça ou algo do tipo, mas foi realmente maravilhoso poder temer pelas coisas, já que a seriedade vai evoluindo conforme o número de mortes vai aumentando. Obrigado, Sam. Your desecration of reality will not go unpunished. Ah, por falar em algo sombrio, o caminho que decidiram tomar com alguém neste filme é espetacular. Eu sempre quis que acontecesse, mas eu não imaginei que iria acontecer da forma que aconteceu. Foi bem pior do que foi nos quadrinhos e isso surpreendeu demais. Ainda assim, eu acho que falta uma explicação de como e porquê dessa loucura. Eu acredito que quando acontece, logo de início, quando você vê, parece meio do nada a forma como está acontecendo toda essa loucura. Mas, ao mesmo tempo, se você pensa um pouco no repertório esclarecido de produções anteriores, até dá pra entender. Mesmo que eu ainda entenda quem não entender. E falando de repertório, a Marvel está cada vez mais exigindo que você saiba do todo. Alguns gostam, outros não. Como eu estou familiarizado com o mundo dos quadrinhos, eu já estou acostumado, então eu não ligo.
Mas eu digo isso porque WandaVision é extremamente necessário ter sido visto para ver este filme, já que tudo que é citado da série você já viu sendo citado nos trailers. Então, ou você vai assistir o filme e se vira, ou você vai ver a série para entender alguns fatores. Sem contar que há também algumas referências bem legais ao primeiro filme, o que eu não esperava. A relação com a Christine, a apresentação do que certo objeto que o Strange não sabia manusear faz e o próprio Mordo acabam exigindo que você tenha visto e revisto o primeiro filme. Porém, é infelizmente triste para mim dizer que o Mordo não agregou as minhas expectativas do personagem, já que foi isso que o primeiro filme havia prometido, né? O mago vai embora, dando a impressão de que ele vai se tornar um vilão memorável. E aqui neste filme acabou parecendo que ele ficou de escanteio, já que tudo envolvendo a relação dele com o Strange acabou ficando numa citação do que tendo um desenvolvimento daquilo que havia sido prometido. Things just got out of hand. E aproveitando a deixa, que vilão temos aqui? Não vou detalhar para não estragar, mas tem motivação, tem presença, tem impacto e te deixa louquinho da vida temendo pela vida dos outros personagens. Em principal, a de quem realmente está correndo risco de vida, que seria a América Chaves. Gostei bastante da personagem e da atriz no papel. Talvez não seja o suficiente para te conquistar, acho que a atuação da Xochitl Ghomes não tem nada para se destacar ou abominar, mas ela é praticamente o coração do filme, tem uma origem e poderes interessantíssimos, além de uma perfeita fluidez na dinâmica e relação que cria com Stephen Strange. Benedict, como o nosso querido herói, está no seu melhor. Acredito que ele esteja totalmente no controle, entendendo as nuances do humor e pesar que o personagem tem por dentro, como ele tenta esconder isso e precisa aprender a libertar. Sem contar as suas versões multiversais, né? Todas com trejeitos similares, mas claramente destoantes. E fechando, quem chamou a atenção desde que foi anunciada para ganhar uma série própria, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff está exuberante. Eu poderia citar várias coisas que ela já apresentou em WandaVision, mas eu vou destacar apenas a cena em que ela faz uma dominação e a câmera fica no rosto dela, sem cortes, com apenas ela ouvindo um chamado que a destrói por dentro e ela segura as pontas para não desmoronar. Esplêndido. Vale destacar, temos o Wong que, diferente de várias pessoas que disseram que a participação dele é pequena, eu acho totalmente o contrário. Eu acho que é precisa e necessária para criar a dualidade de tramas, que na minha opinião funcionaram muito bem. Muitas pessoas criticaram que o Wong é o Mago Supremo e por isso ele deveria ter mais relevância. Mas primeiro que o filme não é do Mago Supremo, é do Doutor Estranho. E segundo, que eu acredito que a relevância dele está exatamente onde precisa. Auxiliar quem pedir ajuda, se sacrificar pelo bem maior e deixar no final uma das lições mais importantes que esse filme poderia pedir. Aquele diálogo dele com o Stephen perto do final é uma meta de vida para se seguir. Lindo! Seguindo pela ideia de quem aparece mais ou quem aparece menos, temos os fanservices que estavam todos esperando, dos quais muitos haviam vazado aparentemente aí na internet e graças a Deus, o que eu menos queria saber, eu não sabia, porque chegou ali na hora, eu vibrei, o cinema curiosamente vibrou, foi a parte do filme que a galera mais vibrou e quem me conhece sabe qual foi essa presença da qual eu vibrei. Enfim, muitos vazamentos eram falsos, muitas teorias que pareciam serem concretizadas não foram concretizadas e tá tudo bem. Eu acredito que só teve uma coisinha ali que os trailers instigaram e foi de sacanagem da Marvel mesmo, mas eu espero que as pessoas não tenham se abalado, porque o filme é realmente bem mais contido do que ele prometia e do que ele aparentava, até fazendo sentido com a falta de comunicado, de citação dele nas obras que se passam após ele, né? Porque se eu não me engano, Hawkeye, Eternos e algumas outras produções da Marvel aí que já saíram, se passam alguns meses ou anos após o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E agora faz total sentido na minha visão.
do qual eu até começo a achar que este filme realmente não vai ser o grande filme, o maioral da fase 4 do MCU. Então eu já tô colocando expectativas para Homem-Formiga, Quarteto Fantástico, Pantera Negra e os próximos filmes que vão vir aí da fase 4. A não ser que Homem-Aranha realmente seja o grande filme desta fase 4 da Marvel. Mas caramba, foi tão no começo, entende? Aí vai ficar meio estranho. De qualquer maneira, eu achei muito legal o fanservice, eu achei que ele foi curto e foi em prol da narrativa do próprio Strange, mesmo que ele não tenha a grandeza de Ultimato ou a relevância de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Partindo para algo que eu sempre sou obrigado a ressaltar, porque uma obra não funciona sem ela, a trilha sonora orquestrada pelo Danny Elfman, que foi o mesmo homem que compôs a trilha do primeiro Batman e do primeiro Homem-Aranha dos cinemas. Que espetáculo! Ela não é marcante, ela não é memorável e passa longe daquela vista no primeiro filme do Doutor Estranho, mas ela entende o drama, entende o suspense, entende a parte épica de modo que te leve facilmente para dentro da cena. E a brincadeira feita com notas musicais numa das melhores sequências do filme é de tirar o chapéu. Simplesmente mostra como o Sam Raimi e o Danny Elfman trabalham muito bem juntos. Que dupla incrível! I need your help. With what? What do you know about the multiverse? Agora, por mais que eu tenha elogiado diversas coisas sobre o filme, tem um problema chamado roteiro e a sua incoerência como projeto. Não só por estabelecer regras que são esquecidas durante o filme, com os personagens deixando de fazer coisas que facilitariam para eles, como trabalhar em equipe, como a própria falta de noção de um primeiro, segundo e terceiro ato. Não me entenda mal, o filme tem sim um começo, meio e fim, mas parece que esse começo, meio e fim é tudo um ato só, é um episódio, é um livro no meio de 2 livros, tipo um filme do Harry Potter. E o pior é que dá aquela sensação de que continua de outro projeto, entendeu? Como se esse filme não fosse o final, ou o começo, ou o meio. Na verdade, é exatamente isso, ele parece o meio, entendeu? Pensa numa série de 6 ou 7 edições da Marvel, da DC, uma saga de quadrinhos. Esse filme parece que é a edição 3 e 4, entendeu? Tá ali no meio. Então não dá a entender que ele tem um começo ou um fim. Ele tá só passando a jornada. E isso é uma sensação muito ruim que o filme traz. Tem até mesmo um arco com a Christine que me incomodou, porque ela tem um começo, só que não tem um final com essa Christine, entendeu? É como se um assunto não tivesse sido resolvido. Ao mesmo tempo, o filme claramente deixa a entender que é um filme que tem começo, meio e fim, porque tem um assunto ali envolvendo um gesto com um ONG, ou até mesmo uma nova resolução para um relógio, que trazem essa sensação de final. Mas na real, o filme não tem final, tanto que ele fica jogando dicas e deixas para outros projetos da Marvel. Outra coisa que também ficou bem às coxas é a resolução de um problema da nova personagem América Chaves. Ela tem um problema que ela não consegue resolver e tudo isso, claro, a mísera falta de tempo que ela tem por conta de tudo que está acontecendo. Só que chega no final e ela precisa resolver o problema e é apenas um discurso dito para ela que ela entende o que ela precisava fazer, ela resolve o problema e, sabe, ficou parecendo a série do Flash nessa hora, o que eu não gostaria de fazer essa comparação. Me estranha também ainda que a personagem que rouba a cena deste filme tem um fim que claramente não é um fim, não tem uma resolução de verdade para ela como personagem, como necessitava. Fica algo meio solto, meio jogado. O que me incomoda nesse filme é que, diferente de The Batman, que tem uns 3 finais, onde era necessário só um, esse daqui fica faltando uns 3 finais. E pra piorar, ele joga um final e uma cena pós-crédito que é para um terceiro filme. Cenas essas que são totalmente desnecessárias. Cenas essas que poderiam ser tiradas desse filme e colocadas no terceiro filme e apenas deixar esse filme fechar, bonitinho, como uma obra do MCU. Mas não, a Marvel tem que ficar fazendo uma coisa que ponta para outro projeto, para outra continuidade, para outro filme. Isso simplesmente enche o saco. E o que me incomoda mais ainda é que o Sam Raimi falou que esse filme era pra ter 2 horas e 40 minutos. Ou seja, o que aconteceu com esses 40 minutos, entendeu? Eu fico me perguntando se foi cortado uma grande duração de fanservice, que é realmente desnecessário, ou se haveria um descanso e preparação para o segundo, como o terceiro ato, que era o que esse filme precisava, e que ele não tem.
e que foi cortado, entende? É isso que fica me incomodando e principalmente eu fico me indagando se isso só não aconteceu por conta das críticas que o filme dos Eternos sofreu, que é um filme que tem 2 horas e 40 e a galera reclamou de ser muito longo, do qual eu também reclamei, mas eu reclamei bem mais pelo uso de algumas coisas que não necessitavam. Será que esse filme realmente usariam coisas que não necessitavam? Principalmente com o Sam Raimi? Eu acho que não. Enfim, eu quero realmente ver esse projeto de 40 minutos a mais que deveria ter neste filme. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode não abusar do multiverso tanto como alguns gostariam. Pode não ser perfeito, mas se sai muito bem ao deixar de lado cenas de apenas fanservice para focar em uma trama contida de 2 grandes personagens que possuem peso o suficiente para te prender até o fim sem se perder, mesmo que o roteiro demonstre falhas e seja preciso a mão de um grande diretor para nos presentear com uma das obras mais autorais do MCU. Esta foi a minha opinião sem spoilers sobre o filme. Eu espero que vocês deixem nos comentários aí se vocês já assistiram o filme, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Mas se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você vá assistir o filme e você volte aqui depois, porque agora eu vou falar do momento que todo mundo gosta, que é a parte com spoilers. Então, sem enrolação, vamos começar pela Wanda. Cara, a Wanda realmente é a vilã do filme. Eu não estava esperando por isso. Foi muito chocante para mim. Eu acho que dá uma sensação de do nada. Por mais que tenha uma resposta que é simplesmente o Darkhold. Ela começou a mexer no Darkhold no final de WandaVision. E ao descobrir que os filhos estavam lá e o Darkhold mexendo com a mente dela, que pra quem já viu Agents of S.H.I.E.L.D., mostra que o Darkhold mexe muito com a mente da pessoa de uma forma maligna. Então aqui na Wanda, realmente mexeu com a cabeça dela e ela acabou se tornando uma pessoa super maquiavélica e psicopata e que no final ela acaba se reencontrando. Só que aí ela vai, destrói um prédio e tipo assim, ninguém vai matar uma personagem de uma forma tão chula e tão bosta assim, entendeu? Eles não iam matar uma personagem dessa maneira. Então, realmente fiquei decepcionado com a maneira como eles deram um fim pra personagem. Só que na verdade o que realmente me incomodou foi que o roteirista comentou que na primeira ideia do roteiro deste filme, a Wanda só iria virar vilã no final, ou seja, teria uma construção para isso. O que eu acho que seria muito melhor, porque por mais que eu ache que dê a entender o final do WandaVision, o final de WandaVision tenha 2 opções, eu acho que fica muito do nada quando o filme começa, entendeu? Parece meio, tipo, nossa, ela já tá assim, entendeu? Ela já tá botando as coisas tudo, as árvores estão tudo capiral do capiroto, entendeu? E aí, não haveria uma construção para isso. Eu acho que seria melhor ter visto essa construção só jogando esse fator aqui, porque eu teria gostado de ver isso pelo menos com a personagem. Aliás, eu posso deixar um comentário aqui, eu vou depois fazer um vídeo no TikTok, porque eu tô usando o TikTok agora, então quem quiser me seguir pode seguir lá. Mas, cara, eu achei a presença da Wanda nesse filme muito Dr. Octopus. O Sam Raimi pegou o que ele fez com o Dr. Octopus no filme do Homem-Aranha 2 e fez aqui com a Wanda. É o mesmo arco de pessoa boazinha que perde quem ama e aí vira totalmente psicopata por conta de alguma outra coisa, de um objeto, ou seja, livro e as máquinas, e vai ficando totalmente doido, até chegar no finalzinho e perceber que tá fazendo algo errado, falar algo ali que mexe com a mente, e aí vai e se sacrifica. E tem a cena caindo, destruindo um grande objeto. É exatamente o mesmo arco do Dr. Octopus. Eu adorei isso, adorei este fator que eu percebi. Outra coisa é que muita gente criticou o lance do multiverso. Nossa, o filme não teve tanto multiverso quanto gostaria. Eu não vi tanto como um defeito. Eu gostei da maneira como ficou algo realmente mais contido. O filme do Homem-Aranha é bem mais multiverso do que esse filme, realmente. Mas eu não acho que seja um defeito. Por mais que o título seja no multiverso da loucura, é no multiverso da loucura que a Wanda está propondo para o Doutor Estranho, entendeu? Então, ele viaja ali entre os multiversos rapidamente, vai e tem um foco entre 2 multiversos ali, né, que é o Doutor Estranho Evil e o Doutor Estranho Mordo, e acabou. Beleza, eu queria mais, mas eu ainda acho que pra história dele ficou bem contido, ficou um contido legal. No máximo a gente poderia ter visto mais cenas dele passando entre os multiversos, que ficou bem legal. A hora que eles viraram um tinta e depois desenho animado, eu achei perfeito. E, rapidamente, sobre o lance da Christine que eu comentei, eu realmente não gostei do fato de que ele resolve o assunto com a outra Christine de outra terra. Porque assim, se eu fosse aquela Christine, eu ia falar, caguei, bicho, eu não vivia essa história com você, as nossas histórias são diferentes. Até porque ele faz um discurso pra ela e ela não devolve um discurso, entendeu? Ela não faz um discurso que ela gostaria de ter falado pra aquele Doutor Estranho da terra dela que morreu. Ela só fala, tá, é isso, obrigado, é nóis, entendeu? Tipo, acabou. Em vez dele falar pra ela, ele tinha que falar aquilo pra Christine do mundo dele. Mesmo que ela estivesse casando, que ela estivesse topando a vida pra outro rumo, aquilo era algo que ela deveria ouvir, e não uma outra Christine, entendeu? Eu senti muito essa falta de que o filme começa com a Christine praticamente e não termina com a Christine que deveria
terminar, por assim dizer, pra fechar um arco, entendeu? Ficou dando a ideia de que não fechou um arco, que não resolveu um assunto com a Christine. E isso me incomodou demais. Agora, eu vou focar em problemas que eu acho que realmente são de roteiro, no quesito do que eu falei mesmo agora há pouco, de que há algumas facilitações do roteiro para que ele continue movendo a história quando ele poderia ter terminado muito antes. A Wanda consegue mexer a realidade a tal ponto de sumir com a boca do Raio Negro, certo? A ponto dele não conseguir mais mexer a boca e não usar mais o poder dele. E aí, por que ela não pegou a América Chaves e transformou a perna dela num metal? Que aí ela não ia conseguir mais se mexer, porque ela ia ficar presa. Por que ela não transformou a perna da menina num concreto, pra ela não poder se mexer mais? Entendeu? Tipo, qual que era a dificuldade de ter feito isso pra conseguir pegar a menina logo como ela gostaria? Outro ponto. O Mordo, ele tá lutando contra o Strange, e o Strange vai lá, dá uma pirueta e sobe. Se o cara queria tanto o Strange, por que ele não foi dar uma pirueta também? Tipo, era só ele fazer a mesma coisa. Ele ficou ali e deixou o Strange fugir, sabe? Ele não queria o Strange, por que ele deixou o Strange fugir daquela maneira? Eu achei simplesmente algo muito jogado. O Mordo dessa maneira, o Mordo nesse filme, na real, me decepcionou pra caramba. Porque ele foi tratado muito como um vilão C do Strange. E aí eu já não digo mais esse Mordo dessa outra terra. Mas o fato de que o Strange fala assim, nossa, não, você e eu, na minha terra, somos grandes vilões, somos arqui-inimigos, estamos toda hora se enfrentando. Tipo, ele joga o cara como se fosse um bandido que tá toda hora indo e saindo da prisão, entendeu? Sendo que no final do filme do Doutor Estranho, ele era pra se tornar, tipo, o vilão do segundo filme. Isso realmente foi muito decepcionante. Daí a gente segue. O Stephen queria atrasar a Wanda durante o filme, certo? Logo no começo do filme, quando ela quer pegar a América, ele vai e joga um feitiço pra ela, que faz ela ter que enfrentar os espelhos, e ela se perde ali. Ela perde uns 3 minutos naquela, certo? Por que ele não fez esse mesmo feitiço mais umas 4 vezes durante o filme? Toda vez que a Wanda tava chegando perto, ele podia ter jogado um feitiço parecido, e a Wanda entraria e ficaria perdida, e eles conseguiriam mais tempo pra fugir. Por que ele não fez isso? Umas 3 vezes dava pra ele ter feito isso. Isso me incomodou demais, dele não ter usado mais esses poderes de mover a realidade como ele conseguiria mover, sabe? E que é tão atrativo, é tão legal. Sem contar que eu acho que isso foi uma intenção do Sam Raimi de fazer aquela cena meio terror e legal e bacana. Que eu até acho bacana mesmo, ela até deu um susto na galera assim no cinema. Mas assim, gente, não faz sentido você estar fugindo de alguém e a porta tá fechando, e aí uma hora a porta fecha, a pessoa não atravessou, e aí você fica parado e fica olhando pra porta. Tipo, meu, corre pra outra porta, uma hora ela vai conseguir abrir. Eu até pensei mesmo, a porta fechou, ele já podia ter inundado o lugar e entrado. Porque aí, se ele inunda o lugar e vai pra outro lugar, quando a Wanda abrir aquilo ali, a água vai vir, vai pegar ela vai atrasar umas 3 vezes, entendeu? E não, o Strange não faz isso. Ai, que burro! Aí, a Wanda queria os poderes da América, certo? E tem um determinado momento que ela sequestra a América Chaves ali. Ela posiciona ali ela no local e ela começa a sugar os poderes. Aí a cena corta pro Strange tentando virar o zumbi. E ele tá tentando virar o zumbi ali, tem toda a cena ali da hora pra ele virar o zumbi. Quando volta pra Wanda, a Wanda não tá mais sugando a América Chaves. E aí eu fiquei me perguntando, o que aconteceu? Você sugou o poder? Você não sugou? Por que tu parou? Entendeu? Não fez sentido, parecia que ela tava esperando o Strange aparecer pra ela depois tentar sugar mais os poderes da América Chaves. O que aconteceu? Quem que impediu a mulher? Entendeu? Tem esses errinhos, essas coisas de cena que a falta de tempo não condiz, entendeu? Não faria sentido. O tempo que o Strange demorou ali pra virar o zumbi, nem ferrando que aquilo estaria acontecendo ao mesmo tempo que a Wanda sugando os poderes, entendeu? A Wanda já teria conseguido sugar pelo menos 70% dos poderes, então ficou algo muito falho. Agora, teve uma dúvida que eu fiquei em relação à Wanda não ter feito antes o que ela fez, né? Porque você vê que sem a América Chaves, só com o Darkhold, ela consegue ir pra outro universo, controlar uma outra versão dela e ficar com os filhos dela. Então, tipo, ela podia ter feito isso sem a América Chaves. Só que eu acho que, pelo menos nisso, o filme sai bem, infelizmente, em detalhar que realmente pra Wanda conseguir... que a Wanda não conseguiria ficar muito tempo controlando permanentemente o corpo de uma outra pessoa de outro universo, assim como ela gostaria de ter os poderes da América Chaves, porque se os filhos ficassem doentes, sei lá, pegassem câncer, ela ia poder ir pra uma outra terra onde o câncer era curado e aí ela pegar a coisa pra salvar os filhos dela. Pra vocês verem, que mãe controladora, né? We should tell him the truth. E por fim, pra quem ficou julgando toda a parte envolvendo os Illuminati, eu tenho uma única e certeira resposta. Multiverso. Meu filho, se acalme, que aqueles heróis não são os mesmos dos quadrinhos que você conhece. É outra terra, eles podem ter outros defeitos, eles podem ter um poder totalmente diferente ou mais enfraquecido do que aquele que você conhecia. Aquele Xavier não necessariamente é o Xavier do desenho dos X-Men. Aquela Capitã Carter não necessariamente é a Capitã Carter do What If, entendeu? Até porque
a cena em si deixa muito claro que eles não necessariamente são personagens que se juntaram do multiverso, como acontece lá em Orif, que junta, né, os guardiões do multiverso. Não, esses Illuminati são tudo na mesma terra, entendeu? Eles coexistem naquele universo onde eles apenas querem impedir o grande mal de acontecer naquele planeta, né? E eu até acho muito legal que a cena, ela serve realmente na narrativa em quesito de mostrar que o Strange daquela terra virou o que a Wanda virou na terra dela, né? Ou seja, o Strange, se ele seguiu aquele caminho, sabe, qualquer um poderia seguir o caminho e ao ver que ele já seguiu aquele caminho, ele vê a Wanda mais como tipo assim, tá, ela tá errada, mas assim, né, tipo, se eu já fiz isso, então beleza, se eu já fui capaz de fazer, então beleza, ela já foi capaz de fazer também. Então nisso eu acho muito legal. E enfim, aí muita gente também criticou o grande lance do Reed Richards, né, parecer o grande burrão ao falar dos poderes do próprio Raio Negro ali no momento em que ele cita, né, e aí faz a Wanda destruir tudo. Primeiro, que eu acho que todo mundo poderia cometer esse gafe. Eu acho muito suave, eu acho muito normal de você acabar falando mais do que devia. Segundo, que eles não sabiam os poderes da Wanda. Pelo menos o Doutor Estranho, eu acho que ele fala, mas eles não dão ibope, porque eles estão muito mais preocupados com o Doutor Estranho. Porque aquele Doutor Estranho é um Doutor Estranho, sabe, que poderia ser o Doutor Estranho da realidade deles, poderia ser ruim. A Wanda da realidade deles é alguém suave, é alguém que já apresentou os poderes, mas tá tranquila. E não essa Wanda super poderosa, entende? Então eu consigo muito ver a falta de noção que eles tinham pra falar, como ele falou, até porque eu acho que ele pensou em já falar, e na outra, o Raio Negro já soltar o balão e destruir a menina. Mas não, ele fala e aí ela já vai e fala, que boca. E aí acaba muito da hora essa série, eu achei muito legal. E terceiro, eu consigo muito bem ver o Reed Richards fazendo um gafe desses. Porque o Reed Richards é um cara que pra ele é o melhor. Ele nos quadrinhos tá toda hora sendo criticado pela Mulher Invisível, porque ele é o cara que se acha esperto, que tá no controle de tudo, que sabe tudo. Ele realmente é esperto, mas tem vezes que ele é egoísta demais, que ele é egocêntrico demais, como o Homem de Ferro, por exemplo. Então eu consigo muito bem ver ali o ego dele falando mais alto, como se, nossa, eu faço parte dos Illuminati, nós somos superiores. E ele vai falar assim, mano, o poder do meu cara aqui, ó, é isso aqui, ele vai acabar com você em 2 segundos. A mina vai lá e, que boca. Entendeu? E aí ela arregaça o cara. Então, assim, eu acho totalmente plausível o que acontece com ele, mas eu não tô falando que eu concordo com a cena como um todo. Eu acho que realmente tem um gafe ali deles não trabalharem juntos, né? De cada um ia fazer as coisas e até o outro morrer. Eu lembro que depois, quando eu vi o Xavier, eu falei, Xavier, se tu tivesse chegado antes, o Xavier podia ter já mexido com a mente da Wanda, a Wanda perderia tempo com esse lance da mentalidade, e nessa, os outros 4 atacavam de vez a menina e ela morria, entendeu? Tipo, acabava com a Feiticeira Escarlate. Mas, roteiro, né? A única coisa que realmente me incomodou na parte dos Illuminati, desde a primeira vez que eu assisti o filme, foi a parte da Capitã Marvel. Porque por mais que ela deu um trabalho pra Feiticeira Scarlet, foi só a Feiticeira Scarlet destruir a armadura dela, que ela perdeu os poderes, e aí a menina derruba um museu ali e cai em cima e ela morre. Eu achei isso muito bosta, porque isso não aconteceria com a nossa Capitã Marvel. Mas aí eu pensei, pô, multiverso, talvez os poderes dela venham da armadura e não venham de um Tesseract que mexeu corporalmente com ela e que, né, ela não precisaria necessariamente de um uniforme, porque ali parece que descascou o uniforme, ela perdeu os poderes. Tem gente falando que a Wanda sugou os poderes dela, né, mas aí eu fico me perguntando, quando é que mostrou que a Wanda podia sugar o poder das outras pessoas, entendeu? Então, tipo, fica muito sem explicação um negócio desse. E, enfim, eu só quero dizer pras pessoas que não é para as pessoas ficarem tristes com os Illuminati. Nossa, os Illuminati foram descaracterizados pelo universo Marvel. Bicho, é o Illuminati do multiverso, é uma outra terra. A Marvel, o MCU ainda pode fazer o Illuminati dessa terra, da terra deles, e ser algo bem superior, algo bem mais legal, algo bem mais interessante. Então, pelo amor de Deus, fique tranquilo. Finalizei. Este vídeo ficou longo, mas eu gostaria de vocês deixando nos comentários aqui o que vocês acharam do filme, o que vocês concordam, discordam, se vocês têm respostas para as minhas críticas aqui em relação ao roteiro, se vocês não acham tudo isso, ou se vocês acham que tem coisas a mais para se falar, então podem deixar aí. Eu acho que o filme tem realmente grandes problemas de roteiro, quanto mais eu fui percebendo, mais ele foi caindo em relação à nota pra mim. Ele por mim tava tipo o melhor filme da fase 4, aí ele já tipo tá ali no meio, mas eu ainda gosto bastante, eu gosto muito da direção do Sam Raimi, eu amo toda a parte de transição, de terror, de forma de fazer cena de ação. Eu acho que o Sam Raimi manda muito bem e que, com um roteiro melhor e favorável, ele pode fazer um novo Homem-Aranha 2 por aí nos próximos filmes da Marvel, se ele, né, conseguir ter algum outro projeto. De qualquer forma, eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui, se você ouviu todas essas críticas, né, tanto na parte positiva quanto na parte negativa, e eu espero muito que você discuta aqui comigo, porque esse canal foi feito para discussão sobre filmes super-heróis e eu quero isso, beleza?
valeu e a gente se vê num próximo vídeo. Falou!